Bom dia a todos aqui ao vivo com a gente, em mais um evento ao vivo direto do Vale do Pinhão, da Preâmbulo Connect. Estou aqui muito bem acompanhado hoje com dois grandes especialistas, consultores da Preâmbulo Tech, e estamos aqui para falar hoje sobre gestão inteligente e estratégias para uma advocacia mais eficiente. Antes de tudo, quero poder apresentar para vocês quem está com a gente hoje. Temos aqui Andrew Soares, consultor da Preâmbulo Tech, e também David dos Santos, outro consultor super qualificado aqui do grupo. Boas-vindas. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, Luiz. Maravilha. Esperamos poder trocar muito aqui com vocês hoje, trazer muito conteúdo de qualidade que apoie vocês a dar o próximo passo, quando o assunto é produtividade e eficiência jurídica. Tudo bem? Antes de tudo, também apresentar um pouquinho, se você chegou aqui de paraquedas, não nos conhece ainda, quem é a Preâmbulo Tech, quem é o Grupo Preâmbulo. Somos um grupo já com 37 anos de história, com mais de 25 soluções e com um único objetivo: ajudar a impulsionar e efetivizar a sua operação jurídica. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar desde o início, pessoal, para garantir que todo mundo que está com a gente sabe do que está falando aqui. Antes de tudo, o que é automação? Né? E por que ela é importante no dia a dia? Andrews. Legal. Luiz, essa pergunta é muito importante, tá? Eu acho que é um cenário que a gente se depara rotineiramente, né? Os escritórios procurando, querendo automatizar suas operações, sim, mas primeiro a gente tem que entender o que é automação. Então, automação, na verdade, ela é um conceito, o uso de tecnologia para a gente automatizar, né? Tarefas, rotinas dentro do escritório. Basicamente seria isso. Mas aí o que vem, como que isso funciona na prática, né? Então, é eu deixar de fazer tarefas mecânicas, tarefas manuais, rotineiras, né? Para deixar que o sistema faça isso de uma forma automatizada, né? E aí, para isso, a gente tem aí várias ferramentas disponíveis no mercado. Eu acho que o ponto-chave é como utilizar essas ferramentas para entregar esse resultado para o escritório. Legal. E, Andrew, se puder compartilhar, perdão, David, se puder complementar para a gente, e por que isso é importante? Quais são os ganhos no dia a dia que o usuário pode ter com essa automação rodando? Luiz, o primeiro deles é tempo, né? Hoje, o nosso escritório ele busca otimizar o tempo, eles buscam a eficácia na entrega dos prazos e também a performance, né? A busca ali pela informação concreta sobre a produção de cada um. Isso dá uma segurança para o escritório, né? No dia a dia de cada um ali, no dia a dia do gestor, no dia a dia do coordenador. Então, o software e a automação, ela vem para isso. Por quê? Porque você acaba não se preocupando mais em anotações. O software faz esse serviço ali e gera para você, no final, um relatório ali do que é necessário para você melhorar a performance no dia a dia. Bem interessante, bem legal. Até queria aproveitar, Andrews, trazer de volta você para a conversa. Como que é o dia a dia típico de um escritório que está procurando a Preâmbulo, procurando soluções de automação? Legal. A gente atende, né, escritórios de todo tipo de perfil, mas, na verdade, os desafios dos escritórios, eles acabam que são comuns, né? Então, são escritórios que chegam muitas das vezes com excesso de controle, né? Tem muitas planilhas, né? Uma descentralização, usam muitas ferramentas, né? Tudo isso para fazer o quê? Controles manuais. E esse excesso de controle, né? Muitas ferramentas para controlar, o que isso acaba causando você acaba aumentando a incidência de erros humanos, né? E o ponto-chave aqui é que precisa ficar muito claro para o escritório que a automação, o objetivo da gente automatizar o escritório não é entregar para eles um robô advogado, né? Então, o principal ponto que eu diria da automação jurídica aqui, para esses escritórios que têm esse desafio, querem automatizar, é liberar o escritório para aquelas tarefas de alto valor. Liberar o advogado para tarefas estratégicas do escritório e deixar que a tecnologia ela faça essas tarefas maçantes. O que é? Capturar uma publicação automaticamente no tribunal, sugerir um prazo, facilitar a geração de um documento, tudo isso o sistema, as ferramentas vão conseguir entregar para ele, depois que o escritório, obviamente, passa por esse processo de automação, de parametrização. Muito bom. E, David, o que geralmente faz, na tua experiência como implementador, entrando ali dentro da operação de cada um desses clientes, né, vários por mês, tendo essa experiência de poder acompanhar diretamente, ali em pouco tempo, que gente não vai ver em 20, 30 anos de operação, qual geralmente é o sinal
é hora de mudar? É a gestão eficiente, né? A palavra é a gestão eficiente, por quê? Porque o escritório, muitas das vezes, ele vem de uma rotina de muito trabalho. Para todos os colaboradores, desde o estagiário, o secretário que está lá na porta, até o gestor. A ideia do software, ela vem com essa ideia de otimizar o meu tempo para que sobre tempo, como o Andrews bem citou ali, para atividades mais estratégicas dentro do escritório. Então, o escritório, ele notou isso, ele notou que ele precisa performar melhor, ele busca o software. Uma eficiência ali no acompanhamento de publicações, uma eficiência no acompanhamento de monitoramento, movimentação dos processos. Então, geralmente é isso que eles buscam e por isso que eles chegam aí no CPJ 3C. Perfeito. Luiz, e um complemento dessa informação, essa é uma curiosidade, na verdade, hoje o mercado jurídico brasileiro, né, a gente está falando de um universo de mais de 70 milhões de processos. Então, é um universo extremamente competitivo. Óbvio que os escritórios querem, né, entregar excelência, querem otimizar a sua produção, mas é um universo extremamente competitivo. E é algo que a gente, às vezes, até comenta com os próprios clientes, né? Doutor, se você não está fazendo, o seu vizinho de porta, o seu concorrente, ele está fazendo. Eu já me deparei com cenários, às vezes um próprio cliente chegar até mim e falar, Andrews, tem um concorrente meu que faz e eu quero alcançar aquele nível de excelência. Então, eu acho que essa questão da concorrência, da competitividade, ela é algo que tem que entrar no cálculo, sim, do escritório, né? Porque é um mercado extremamente competitivo, o mercado jurídico brasileiro. Né? Exatamente. Não só o jurídico, com qualquer realidade de negócio, porque não seria diferente aqui. Exatamente, exatamente. E aproveitando até o gancho, quando eles falam com você, né? Então, geralmente, eles buscam, eles querem essa eficiência, querem dar esse próximo passo. Mas o que geralmente deixa eles com o pé atrás? O que pode travar a decisão que seria tão importante para o escritório deles? E é muito típico, assim, Luiz, a realidade o escritório meio que eles chegam em time que está ganhando, sabe? Eles não querem, têm medo de mexer. Mas a realidade é que são dois fatores assim que eu consigo identificar. Primeiro, que o escritório às vezes não está claro para ele o benefício da automação. Então, ele não consegue enxergar como o escritório vai entregar isso que o David trouxe para a gente, que é esse ganho de performance, ganho de eficiência, né, e liberar ele para essas tarefas mais estratégicas. Muitas das vezes ele não consegue enxergar. E aí ele fica travado em avançar, né, num sistema que vai entregar isso para ele. E o segundo fator foi o que eu acabei de comentar, né, é essa questão da competitividade, e às vezes ele também não consegue enxergar isso e impede o escritório de avançar e implementar uma ferramenta. Legal. Estava conversando com o David um pouco antes de entrar ao vivo aqui com esse webinar, e ele comentou de um caso bem relevante, até queria pedir para você que pode compartilhar com a equipe também aqui, sobre um caso de um escritório que está há 30 anos usando planilha, né, que você teve que trabalhar com eles ali também, dar essa consultoria. Como é que foi a experiência? Conta até um pouco da experiência que foi com eles. O escritório, na maioria das vezes, ele vem com essa ideia, né? O gestor, ele fala, mas eu tô há 30 anos aqui, tá dando certo, por que que eu vou ter necessidade de um software jurídico? Mas aí a gente vem com a qualidade de tempo, né? A qualidade de vida do gestor. Como que ele entrega esses números? Não só para a equipe, não só para o controle, mas também para os clientes. Às vezes a necessidade de um número, aí o cliente entra e quando ele vê a realidade junto de um software, ele fala, não, eu não acredito que isso, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque a ideia hoje é você ter qualidade de vida, porque a hora que você fecha o teu escritório, não pensar mais naquilo. Porque a mente do advogado está sempre assim, sempre pensando, será que eu lancei aquele prazo? Será que eu não lancei? Será que o meu estagiário fez aquilo? Será que o meu colaborador deixou de fazer algo importante? Com o software, agiliza, né, esse processo. O detalhe que é? Esse escritório, por exemplo, eles vieram 30 anos, mas por que disso? Por que agora utilizar um software? A cultura já era aquilo e a gente acaba encontrando uma resistência, né? Perfeito. Mas a gente tem dificuldade com tecnologia. Depois da adaptação, e hoje a gente tem um time de consultoria e implementação voltado para a customização da rotina. Então, ali, algumas reuniões já faz com que o advogado, o colaborador, o executor se sinta mais à vontade aí para estar trabalhando dentro do software. Essa é uma informação importante que o David trouxe, que é um dado aí que talvez impede muita gente, que é a questão cultural, né? Essa cultura, né, mecânica, manual, isso muitas das vezes a gente percebe que é sim uma trava, né, para o escritório avançar,
o escritório precisa estar disposto a romper essa barreira cultural que ele tem de fazer tudo manualmente. Muitas das vezes tem até aquele pensamento, eu acredito que manualmente, eu fazendo essas verificações manuais, eu vou ter mais segurança. E ao contrário, né? Porque a gente percebe que quanto maior incidência de verificação humana, isso vai aumentar o potencial de risco, né? Eu deixar de passar uma publicação, não capturar. Quando a automação faz isso, ela consegue fazer isso num volume muito maior e a minha incidência de erros é muito menor. Tá? Perfeito. Então, teve uma palavra-chave que o David trouxe, que eu achei muito relevante, acho legal trazer para a nossa conversa aqui, de forma pontual, que é qualidade de vida. A gente, claro, foca em automação, a gente foca em crescer, a gente quer ter um processo redondinho, mas também a gente não quer abdicar de uma boa qualidade de vida. A gente não quer que o sócio, que o controller, tenha que passar a noite toda virada ali em planilha, né? E especialmente quando o assunto é processos, é gestão do escritório. Queria pedir até para você trazer para a gente de que formas a automação pode trazer para a gente mais qualidade de vida no dia a dia do escritório, para os colaboradores, para os sócios, para os controllers, como que isso afeta para eles? Luiz, a eficiência, né, da entrega, isso não só para o contencioso em massa, para o escritório boutique também. Eles têm, nós, né, ali dentro da advocacia, nós temos a necessidade de entregar para o nosso cliente um serviço de qualidade. E o que o software traz isso? Ele traz essa leveza na nossa rotina. Por quê? Porque eu sei que após lançado é zero perca de prazo. Eu li uma publicação, lancei para uma equipe, lancei para um colaborador em específico, eu sei que eu não vou precisar pensar naquilo mais e apenas acompanhar ali o prazo, né? A gente consegue trabalhar aí com prazo preventivo, com prazo fatal, dentro da rotina, e isso facilita muito, deixa a mente do gestor aí voltada para a qualidade. Né? Tá trabalhando aí em formas estratégicas e uma forma de aumentar a produtividade. E o software ele traz isso para a gente, né? Ele ajuda a aumentar a produtividade dentro do escritório. Quando você fala em produtividade, me lembra um termo que a gente usa muito aqui, né, inclusive para poder mostrar para os clientes, né, deixar mais claro do que a gente está falando, que é a neblina. A gente tem o termo neblina, que é o quê? Aquela falta de visão sobre como está indo a operação jurídica, como as coisas estão fluindo, como as coisas estão indo, quem do time ali de advogados está performando bem, quem do time ali talvez precise de um retorno mais direto do gestor, do controller, né? Então, eu queria até tentar ver com vocês o seguinte, como que o CPJ, no caso, já listando aqui o nosso produto-chave, nosso CPJ 3C, como ele ajuda a tirar essa neblina sobre a performance do time e até mesmo sobre a performance do escritório como um todo. Aí que vem a parte boa, né? Que eu acho que é a parte da prática agora, que é onde a gente começa a pegar todos esses conceitos e essas noções e ver o dia a dia, o benefício que isso vai trazer para a gente, né? Então, dentro do sistema, como que eu vou conciliar cada problema, cada dor dessa dentro do sistema e como que eu vou automatizar cada processo dele, né? Então, o que a gente acabou de descrever, que era um cenário de um escritório manual, em que eu tinha, né, uma captura manual de publicação, eu tinha um controle de prazos por planilha, uma geração de documentos toda manual, né, documento a documento, como que a partir de agora, na prática, eu começo a fazer isso aqui dentro do sistema, né? E aí a gente tem, dentro do nosso ecossistema, várias ferramentas para ajudar e solucionar o advogado a resolver esses problemas que estão aqui na mesa. Gráficos, né, Luiz? Hoje o sistema consegue trazer para nós gráficos, pontuar aonde estamos deixando a desejar, né? Ou mesmo para pontuar ali para o nosso cliente. Como que eu vou entregar para o meu cliente um serviço que seja fidedigno ao que está ocorrendo de fato dentro do processo? É nossas planilhas, é o sistema, é um relatório qualificado de uma forma que o nosso cliente, mesmo que leigo dentro do juridiquês, entenda o que está acontecendo no processo. Por quê? Porque também é interessante para o advogado, para o escritório, para o departamento jurídico, apresentar para um coordenador, para um acionista, algo que seja visível, porque nem todo mundo entende do juridiquês. Às vezes a gente está buscando números. E o que o sistema faz? Ele ajuda nessa gestão, nessa entrega aí com propriedade da informação. Muito bom. E aqui eu tenho certeza que estão junto conosco aqui ao vivo muitos escritórios que já estão avançados em automação, que já conhecem muito, mas também temos casos que
estão começando agora, estão começando a dar aquele primeiro passo, olhar além, né? Então, aquela dor que faz o advogado buscar, por exemplo, o teu trabalho, ir lá falar com você, ter uma reunião contigo, tentar entender um pouquinho mais. E eu queria até entender com vocês, se você estivesse falando com ele agora mesmo, com esse advogado, quais seriam as primeiras automações que esse escritório deveria colocar em ação? E se ele pode começar gradualmente, né? Ele precisa já começar implementando tudo, ou tá tudo bem, começar hoje com uma automação aqui, outra ali, e ir avançando gradualmente? Perfeitamente. Eu vou até trazer um cenário aqui de um escritório que recentemente me procurou, e aí ele falou para mim, Andres, eu tenho uma equipe jurídica hoje que trata a publicação, e a rotina era a seguinte, então ele tinha lá uma planilha com os processos, ele acessava diariamente os tribunais, aí ele entrava sistema de tribunal, depois ele voltava na planilha e fazia vários agendamentos ali, manuais, um a um, porque um prazo, uma publicação, para quem é do cenário jurídico, sabe que isso pode ocasionar, gerar várias tarefas. E ele falou, cara, isso está me tomando muito tempo. Como que eu posso melhorar essa minha rotina? O que eu trouxe para ele hoje, você precisa, na verdade, de um workflow, tá? Por quê? Porque o workflow, no momento em que você tiver determinada publicação, você tiver determinado ato processual, você vai conseguir criar uma parametrização para que aquilo já tenha um certo direcionamento dentro do seu escritório. Então, quando você tiver, por exemplo, vamos trazer o caso aqui de uma sentença, o próprio sistema já reconhece isso por meio da inteligência artificial e ele já sugere rotinas, prazos e tarefas que você tem para fazer. E aí eu falei, então, o que você precisa fazer, na verdade, é repensar o seu modo de fazer trabalho, né? Por quê? Com o workflow, com essa inteligência artificial, o seu método de trabalhar vai ser diferente. Então, ao invés de você ter que fazer todo esse trabalho de formiguinha, ir lá, buscar e depois fazer isso manualmente, na verdade, você vai validar a sugestão do sistema, o sistema já vai te entregar isso pronto, e aí você faz uma mera validação. E a análise jurídica, o segundo momento fica para o advogado que foi de fato fazer o prazo. Ele falou, cara, realmente eu vou tentar dessa forma, porque eu acredito que é isso que eu preciso, porque do jeito que eu estou fazendo hoje não dá. E a gente fechou, e ele realmente, ele mudou a forma, assim, de trabalhar. Ele falou, eu não conseguia visualizar antes, e hoje eu entendo a importância de um fluxo. Mas eu acho que também não traz só esse benefício em relação a isso, né, para um agendamento de prazo. Eu tenho dentro do escritório, toda uma esteira de produção que, se eu não tiver um fluxo de tarefas muito bem desenhado, isso pode trazer problemas para a minha operação, né, David? Sim, o que acontece hoje dentro da rotina? O retorno, às vezes uma revisão, e dentro da rotina do escritório, a gente tem muitas coisas assim que de fato são rotina. Por quê? Porque eu recebo meu cliente, eu tenho que fazer uma procuração, eu tenho que fazer uma inicial, e o que o software faz? Além dele ter o workflow que direciona de forma correta para quem vai, para quem retorna, quem conclui, quem protocola, ainda assim a gente consegue gerar documentos. Por exemplo, assim, eu lanço lá dentro do gerador de documentos uma procuração e já sai qualificado. Por quê? Porque essa rotina que o Andrew falou, de a gente entrar dentro dos sites, do Projudo, do PJE, isso é do escritório. Só que isso é cansativo, tem que ter uma pessoa específica para isso. Quando você centraliza a controladoria com um software, você deixa leve a vida do controller, a vida do recepcionista. Por quê? Porque o documento ele fica quase pronto. Basta apenas a qualificação. Então, isso traz uma leveza para o nosso dia a dia. Maravilha. Não só mais leve, quanto mais produtiva. Então, cada segundinho do dia ali vai valer muito mais a pena. A falta de workflow, ela acaba sendo ali um ponto muito importante e gostaria de saber do lado de vocês, seria o maior gargalo que hoje você vê, David, quando você entra na operação jurídica de escritórios em 2025? O workflow seria o maior gargalo que falta para eles hoje, ou teria mais um ponto também que um CPJ3C, né, um Office CDV, outra solução aqui da Preambulotec, poderia apoiá-los também? Luiz, depende muito do formato, sabe? Porque qual é a nossa ideia como implementador, como consultor? Fazer com que a rotina seja customizada dentro do sistema. O workflow, ele ajuda muito. Por quê? Porque depois que o advogado, que o gestor, ele verifica que quando eu mando lá uma petição inicial, uma contestação, um agravo de instrumento, isso tem uma revisão, depois disso tem um protocolo, isso facilita o meu dia. Mas também temos escritórios boutique
que o próprio advogado, o próprio operador, ele tem autonomia. Então, basta que o controller ou o gestor distribua essa peça e ele conclui o protocolo. Então, nos dois casos, é super importante, tanto dentro do workflow, tanto fora do workflow. Por quê? Porque a necessidade do software jurídico atende às demandas, desde o pequeno até o grande porte de escritório, médio, grande porte, contencioso em massa, individual. A gente entendeu aí há pouco tempo alguns escritórios que a pessoa se adaptou tanto ao sistema que mesmo depois trabalhando sozinho, ele não conseguia mais não utilizar o sistema, olha só, de tanta facilidade que traz. E você teria um case específico recente que trabalhou com você, que você pode até mencionar aqui, trazer para a gente, para essa conversa, que mudou o nível dele com o CPJ3C? A gente tem vários escritórios aí, a gente, hoje, em base de performance, sim, eu vejo ali a doutora Terezinha, a doutora Larissa, da Lemos e Perim, elas têm uma equipe de médio para grande porte ali, você vê, você visualiza, né, que a rotina delas ali começou a performar melhor, a ter mais. A gente tem aqui também o Pancieri, em Curitiba, estamos com um desafio no Flores também, são 60 colaboradores lá que vêm de um outro sistema, migraram para o CPJ, buscando aí a performance e o retorno eficiente dessa produção. Muito legal mesmo. Outro ponto que eu queria ver com vocês, aproveitando esse momento riquíssimo de troca, a gente vem falando sobre a mudança de paradigma, sobre essa nova fase, sobre olhar para o lado e ver o concorrente, ver o escritório do lado já trabalhando com automação, já indo para frente, e isso fazendo aquela coceirinha ali no ouvido, fazendo a pessoa ir atrás, buscar a Preâmbulo Tech, buscar uma solução. Queria saber até do seu lado também, Andrews, que tipo de mudança de cultura o escritório tem que enfrentar internamente para conseguir adotar um sistema que tem todo esse potencial, mas que também muda toda a rotina do escritório para o melhor, que é o CPJ3C. Que tipo de coisa eles vão ter que internamente se ajustar e entender o processo para conseguir tirar o máximo proveito dessa nova fase? Eu acho que é isso, sabe? Tem que ficar claro os benefícios da automação, né? Eu acho que principalmente assim, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, o que precisa ficar claro dessas ferramentas, a questão do workflow, não é só a questão do ganho de tempo, tá? Eu acho que tem outras questões que também entram, né? O David citou a opção hoje que as ferramentas disponibilizam para eu gerar documentos dentro do escritório, né? Isso não é uma geração de documento por documento, mas isso, na verdade, é eu trazer uma padronização para o escritório, né? Eu trazer segurança operacional para esse escritório, né? Porque hoje você pensa esses escritórios de advocacia, o produto ali é um documento dos escritórios, né? Uma petição. Então, isso, dependendo do volume aí que a gente está falando, o escritório precisa garantir essa padronização. Então, ele vai precisar essa padronização, de uma certa forma, de alguma ferramenta, de alguma automação para entregar isso para ele. Então, eu acredito que não só essa questão da eficiência, o ganho de tempo, mas também a segurança operacional que isso traz para ele, né? E a padronização do escritório, né? Na produção dos seus documentos, seus conteúdos. Você te complementar, David? Complementando ali o que o Enzo falou, é interessante essa busca ali, né? Para o lado empresarial do negócio. Quando a gente começa a ver o nosso escritório ali como algo empresarial. Por quê? Porque o escritório, às vezes, ele vem daquela cultura de família, né? Eu já tenho trabalho com colaborador há 22, 23 anos, 30 anos, 5 anos, então a gente acredita de fato que aquilo acontece, de fato acontece, por quê? Porque a pessoa é eficiente no que faz, mas quando a gente precisa entregar, industrializar a nossa rotina do escritório, é necessário ter um software como apoio. Eu preciso produzir com qualidade, eu preciso entregar com qualidade, até mesmo uma reunião do gestor, colaborador, com o executor, como que eu vou mostrar para ele isso? Como que eu vou mostrar como ele está performando? Como eu vou mostrar para ele o que ele faz? E vice-versa também. Vou me apresentar para o meu gestor lá, como que eu posso demonstrar isso? Por dentro do sistema, né, você consegue ali ter mais eficiência na sua entrega e também eficiência na devolução da produção aí para clientes, para empresas, departamento jurídico tem muito isso, né? Preciso mostrar o que estamos fazendo, em que fase está o processo,
quais os valores, contingenciar, né, os processos, e é o formato aí que o nosso software usa aí para dar qualidade de vida e eficácia nas entregas. Maravilha. Eu acho que até uma análise importante que muitas vezes se perde ali é de fato essa. É uma empresa. O escritório é uma empresa. E ter essa visão de negócio é muito importante. Até um ponto que a gente já debateu, inclusive em outras conversas, né? Que é crescer sem investir, né? Muitos acreditam que é possível crescer sem investir em tecnologia, por exemplo, que é uma questão apenas interna. Até queria te perguntar se dá para crescer mesmo sem investir em tecnologia hoje, né? E como o investimento em automação se paga no curto, no médio e no longo prazo. Um ponto muito importante também para quem está considerando o lado financeiro de investimento em automação. O que acontece? Isso o Andrew vai ter uma resposta melhor aí para dar, mas a eficiência na entrega, ela também traz aí tempo, né? O tempo nosso é qualidade de vida. Qualidade de vida é dinheiro. Então, quando você investe num software, você está deixando de trabalhar mais, tendo uma entrega com propriedade, e essa entrega com propriedade, às vezes, é aumentando ali a sua produção, né, Andrews? Exatamente. E eu acho que é exatamente isso. Acho que tem uma outra questão, que é a questão do ROI, né? A entrega que a automação vai dar, o aumento não só da produtividade, e é um outro fator aqui, tá? Que é imprescindível quando a gente está falando do mundo jurídico e da advocacia, que é a qualidade, né? Os escritórios da advocacia, a gente não é só um aumento da produtividade pela produtividade, ou seja, aumentar, mas sim como eu vou ter esse aumento da produtividade com qualidade, né? E aí que entra novamente essa questão da automação, né? Porque eu passo a ter mais tempo disponível para focar em coisas relevantes, né? Numa boa defesa, numa boa estratégia jurídica. E aí eu consigo aliar crescimento, aumento de eficiência com qualidade dentro do escritório. Maravilha. Vou aproveitar, chegamos aqui na metade do nosso episódio, falar um pouquinho também com quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo ao vivo, então olhar diretamente aqui para vocês que estão com a gente. Tem uma perguntinha também para soltar aí no chat, para poder interagir com a gente, tá? O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: quais são os maiores desafios na operação de vocês no dia a dia, quando o assunto é gestão? Então, querem levar para o próximo nível, querem elevar a qualidade da entrega, querem aumentar a performance? Aonde estão os gargalos na operação de vocês? Também convido a mandarem perguntas aqui no chat. Responderemos no final da parte aqui que temos montadinho. Passaremos também com perguntas aqui estruturadas, um por um. Direcionarei aqui para os nossos especialistas e responderemos da melhor forma possível, tá bom? Quero aproveitar, Andrews, fazer um gancho. A gente já comentou brevemente sobre o CPJ 3C, mencionamos também o Office ADV. Para quem está com a gente e não conhece quais são as soluções, pode falar brevemente sobre o CPJ, sobre o Office, quais são as diferenças, por que cada um é ideal para cada público diferente? Perfeito. Então, hoje a Preâmbulo, né, esse ecossistema de soluções, e dentro ao longo do nosso caminho aí no mercado jurídico, a gente identificou, o CPJ sempre foi o carro-chefe da Preâmbulo, né? Hoje a gente tem todo tipo de perfil dentro do escritório, dentro do CPJ, mas a gente identificou um nicho no mercado que é essa advocacia aí que está em crescimento, escritórios novos, escritórios jovens, que precisavam de algo mais dinâmico, mais portátil, e a gente sentiu a necessidade de ter uma ferramenta nesse sentido, e aí que surge aí o Office ADV dentro da Preâmbulo, que veio com esse layout repaginado, uma ferramenta totalmente web, e que hoje tem um nível de entrega tão bom quanto o CPJ 3C. Né? Então, a gente tem vários perfis de escritório. Eu não diria hoje que as ferramentas são voltadas para perfis diferentes de escritórios, porque nós temos ambos perfis em cada uma das ferramentas. Eu tenho dentro do Office escritórios boutiques, escritórios mais especializados, escritórios de volume, assim como eu tenho dentro do CPJ 3C. Então, a principal diferença é isso. Eu acho que é uma questão do público, preferência do público, né? E, às vezes, alguém está optando ali por uma ferramenta, talvez, mais portátil, um visual diferenciado do CPJ. E acredito que essas duas principais diferenças aí entre as ferramentas. Legal. David, você no seu dia a dia acaba operando muito mais com o CPJ 3C, né? Entrando nas operações, entendendo um pouquinho mais profundamente como é a rotina. Na sua visão, qual é o escritório que deve buscar o CPJ 3C? Quem que mais vai tirar proveito? Qual momento o escritório está
crescendo, está conseguindo cada vez mais alavancar o número de processos, o número de colaboradores? Quando o CPJ 3C se torna a melhor solução para esse escritório? Eu tenho um resumo assim do CPJ, que ele é um suporte operacional efetivo. Então, em qualquer momento, dentro do crescimento do escritório, ele pode utilizar. Desde o pequeno escritório, ali, 1, 2, 3 colaboradores, até 300 colaboradores. Hoje a gente tem essa gama, né, de clientes dentro do CPJ. E todos eles satisfeitos com o operacional, né, que apresenta. Por quê? Porque desde o pequeno, quando eu sou pequeno, que eu não digo pequeno em tamanho, mas pequeno em quantidade de pessoas, por quê? Porque nós temos escritórios com 3, 4 colaboradores que performam no mesmo formato que 200 colaboradores. Isso depende muito do formato, a matéria, o tipo de ação que eles trabalham, mas o que acontece aí? A automação, a customização da rotina. O gestor, né, ele necessita ter o software para quê? Para ele ter o retorno. O escritório pequeno, médio e grande. Independente de tamanho, o ideal é o suporte operacional efetivo. Por quê? Porque ele vai utilizar. Trabalho sozinho, eu vou ter meus prazos, vou ter controle de publicação. Eu trabalho de médio porte, vou ter uma controladoria centralizada. Eu também vou utilizar ali o workflow, vou utilizar as demais ferramentas e principalmente ao grande. O grande ele tem ali os núcleos, os departamentos, às vezes dependendo do escritório é dividido por matéria, o sistema consegue entregar isso, né, aos coordenadores, aos gestores e também aos operadores de fato. Perfeito. E a mesma coisa para o Office CDV. Quando você olha para o público-alvo que está buscando a solução, está pensando em uma automação, pensando em um software parrudo, né? Talvez não ainda no nível de uma grande banca como o CPJ3C, mas está ali já crescendo, está em cada vez mais escalonável, né? Como você vê o Office CDV e para quem seria a solução ideal? O Office CDV, a nível de entrega, hoje ele tem o mesmo nível de entrega do CPJ. É uma ferramenta a gente falando aqui de automação, então sim, né? Isso a gente sempre procura deixar muito claro para os clientes. Né? Você consegue automatizar a sua operação jurídica dentro do Office CDV de ponta a ponta. Então, desde lá do recebimento da publicação até a finalização, que é o protocolo, isso hoje é possível você automatizar dentro do Office CDV. Então, é uma ferramenta de gestão completa para o escritório e que eu consigo automatizar de ponta a ponta a minha operação jurídica utilizando o Office CDV. Perfeito. Até aproveitando, fazendo um ganchozinho para quem está com a gente aqui ao vivo, daqui a pouquinho, mais para o final do evento, nós vamos ter um QR Code na tela, um fácil acesso. Basta acessar o QR Code, preencher o formulário, que um dos nossos consultores, pode ser inclusive o próprio Andrews aqui, já entra em contato com você para entender mais sobre a sua necessidade, seu desafio, seus gargalos e como a gente pode elevar a sua performance, seja com o Office CDV ou com o CPJ3C. Quero dar um passo além agora na nossa conversa aqui. Vamos falar de automação, workflow. Temos também uma pauta quente, ultimamente, que é inteligência artificial. Aqui no Grupo Preâmbulo temos algumas soluções de IA que vale a pena também, que apoiam muito o dia a dia do escritório. Queria poder trazer um pouco sobre essa pauta e deixar também convidá-los aí a compartilhar um pouco do que o Grupo Preâmbulo pode fazer com soluções de IA para os nossos clientes. Legal. É importante trazer esse assunto, né? Porque inteligência artificial é o assunto do momento, né? Todo mundo falando aí, hoje tudo é IA, é para isso e para aquilo. E a Preâmbulo, obviamente, né? Não vai deixar passar essa onda e a gente também hoje tem soluções de IA embutidos aí dentro das nossas soluções, né? A inteligência artificial, eu entendo particularmente que é um segundo passo, né? Da automação. Então, o escritório ele já tem uma automação, então ele quer passar a investir aí nessa nova era que é a inteligência artificial. E pensando nisso, né, a Preâmbulo sempre trabalhou com automação, a gente deu essa evolução, esse passo à frente na inteligência artificial. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas já pensando nisso, né? A gente tem a IA para tratamento de publicação, então hoje ela já sugere prazo. Nós temos inteligência artificial para extração de dados do documento, que isso é muito importante para a produção jurídica dentro do escritório, né? Então a gente sabe como que é uma rotina do escritório, o David acompanha diariamente, que eu preciso extrair informações de documento, muita informação, então eu tenho hoje a inteligência artificial para me auxiliar nisso, sintetizar documentos. Também inteligência artificial, e hoje nós temos aí o CRIAI, que é uma ferramenta nossa, uma ferramenta de excelência para a geração de documentos jurídicos
aí com o uso de inteligência artificial, né? Então, por meio de prompts, eu consigo fazer uma petição, eu consigo fazer um documento jurídico. Temos também nossa IA para geração de cálculos, né, de sentenças condenatórias cíveis. Então, todas essas ferramentas, elas vieram para complementar, né, os nossos sistemas, para complementar os nossos ERPs, né, e oferecer aí uma gama maior de serviços para os clientes. Complementando ali, né, o que o Andrews disse, a estratégia dentro das organizações, e principalmente do contencioso em massa, né, eles necessitam de IA. Às vezes a gente fica imaginando como os escritórios trabalhavam antes da inteligência artificial, e mesmo para o de pequeno porte ali, porque hoje tem uma ferramenta excepcional chamada nota explicativa. E ela vem... mais para a gente sobre... Essa ferramenta, ela faz o quê? Ela lê a publicação e traz um português coloquial. Por quê? Porque às vezes a publicação, ela vem gigante, dependendo do tribunal. Então, o colaborador ali, quem vai fazer a tratativa, o controller, né? Hoje, uma função aí muito importante dentro do escritório, os controllers, né? Ele consegue, via nota explicativa, passar para o cliente, passar para o gestor, ou mesmo para as pessoas que não têm tanto conhecimento jurídico, o que está se pedindo dentro daquela publicação. Essa é uma das nossas ferramentas aí, é uma que eu tenho mais orgulho de mostrar, de oferecer, e que todo mundo fala, ô louco, como que pode? É transformador. É transformador e é sugestão também, né? Lê a publicação ali dentro da classificação, já sugere para você e faz um combo do que você pode lançar, os prazos que você pode lançar. Nossa, bom demais, bom demais. Vamos continuar essa brincadeira que tá boa demais? Uhum. Tá muito legal poder comparar e poder entender também a diferença que faz a automação no dia a dia no escritório. Queria convidar até, inclusive, os dois, mas começando por ti, David. Vamos fazer o seguinte, pinta para mim como é o dia a dia do escritório antes da implementação do CPJ3C e o que acontece depois da implementação. Então, principais diferenças no dia a dia. Vamos dizer um dia a dia normal, né? Uma rotina normal ali do escritório. Como que ela impacta em diferentes cenários, diferentes camadas da operação jurídica? Sem o software jurídico, né, o advogado chega, aquela preocupação em visitar todos os sites, ver o que foi ali citado, o que não foi citado, as movimentações que tinha dentro do processo, que ele era o titular, né? Essa é uma preocupação que a pessoa já vem no trânsito pensando, né? O que eu tenho para fazer? Será que eu lancei ontem o que de fato eu tinha que lançar? Será que o Andrews fez aquela petição, aquela inicial lá? O software não, você lançou ali. Primeiro que você chega, a rotina do escritório geralmente é essa. Chega na parte da manhã ali, primeiro horário, visualização das publicações e delegação de tarefas. Com o software, você tem ali o teu tempo otimizado. Por quê? Porque você já tem o ponto de tarefas quando é lida a publicação. Quando você, teu cliente lá, Luiz, preciso de um relatório dos 50 processos que a minha empresa tem e quero saber o valor, o contingenciamento disso. Manualmente, mecanicamente, você fazer isso gerava muito trabalho, transtorno, e sem pensar também na informação com propriedade, né? Porque hoje, de fato, as comunicações que existem, até atualizações via alguns índices de valor de causa, se o nosso cliente ali o operador do CPJ atualizar, a gente consegue atualizar o valor da causa via índices. Isso é vida para o escritório, né? Por quê? Porque você perde, às vezes, ali, eu fechei um processo lá em 2010 em determinado valor. Será que isso está trazendo rentabilidade para o escritório? E dentro do CPJ, né, dentro do sistema, dentro do software, você consegue ter essas informações e consegue apresentar também para o teu cliente. Né? O mais importante é a entrega. Eu falo que o mais importante é a entrega, por quê? Porque a gente trabalha em cima disso, desde que o nosso cliente seja uma pessoa física até quando for uma pessoa jurídica, que daí que exige mais qualidade na entrega ainda. Perfeito. Quando a gente fala de tempo, ganho de tempo, gestão de tempo, Andrews, o que a gente fala para a pessoa que chega até você, porém fala, putz, não tenho tempo de parar tudo agora e implementar um sistema. É muito processo. Será que não valeria a pena dedicar esse tempo agora para ganhar tempo depois? Exatamente. E aí, a questão de você parar para fazer uma implementação, na verdade, é o contrário, né? Eu estou ganhando tempo.
né? E sobre esse cenário que o David trouxe, foi muito interessante, porque eu também atendi um cliente, e ele tinha uma controladoria jurídica de 10 pessoas. Foi, acho que a maior controladoria jurídica que eu já verifiquei, só para fazer tratamento de publicação. E, assim, 30 dias depois do sistema implementado, ele já conseguiu reduzir a equipe dele. Por quê? Porque ele percebia que ele não tinha automação, né? Os processos dentro do escritório eram todos muito manuais. E aí, com a implementação do sistema, ele realmente observou na prática o quê? Tinham pessoas da equipe que estavam realmente ficando obsoletas, né? Porque é indiscutível, né? Como a gente consegue aumentar a produtividade dentro do escritório com automação, né? É todo esse controle manual aí, isso passa a ser feito por meio de robôs, por meio de ferramentas de dentro do sistema. Então, essa questão do tempo, obviamente, né? Ele vai parar um pouco o escritório, ele vai ter que fazer a implementação do sistema, mas isso, ao longo do prazo, ele vai ver que ele vai estar ganhando tempo, porque a forma de trabalhar que ele fazia anterior à implementação, isso realmente era muito custoso para ele. Tem um custo aí de capital humano, às vezes ele está, para poder sustentar uma rotina manual, você precisa o quê? Mais pessoas, às vezes, do que o necessário, né? Você tem a questão dos erros. Então, você parando para fazer uma implementação, ou seja, e aqui o David também pode complementar, é um processo de implementação muito dinâmico. Não há hoje uma necessidade parar o escritório para fazer uma implementação. Essa implementação ela pode acontecer normalmente junto com a rotina normal do escritório, mas obviamente ele vai ter que ir mudando algumas etapas, algumas coisas dentro do escritório ao longo desse caminho. E já durante a implementação, já na mudança que ele vai fazendo, ele já vai percebendo, peraí, realmente eu estava fazendo coisa errada, e aí eu estou vendo que eu consigo hoje reduzir e mexer algumas coisas aqui durante já o projeto de implementação dele. 3 reuniões em torno de 1 hora, o escritório já está habilitado a utilizar o software de avaliação. E a gente tem um time lá na implementação, consultoria, que a pluralidade de escritórios que eles atendem conseguem usar a ferramenta para outro escritório. Por exemplo, hoje, o escritório chega com medo, né? Será que vai se adaptar à nossa rotina? Nós temos lá hoje muitos consultores, né? E implementadores também que são voltados para isso. A ideia deles é colocar dentro do escritório, a ideia eu fiz lá no escritório do Luiz, no do Eles também vai dar certo. Isso ajuda muito na rotina. E acho que uma outra pergunta que também tem que ser feita é o por que não, né? Por que continuar correndo esse risco? Por que continuar correndo esse risco de perder um prazo, esse risco de um erro humano? Para que continuar assim? Né? Sendo que hoje eu tenho soluções que conseguem, né, resolver esses problemas. Pois é, dá para dizer, inclusive, que poucas coisas são mais prioridade do que isso agora. Não é uma coisa que dá para se jogar para o ano que vem, para daqui 2 anos, porque não é mais sobre o futuro, é sobre o presente. E aí, Luiz, é muito importante você trazer isso, que a gente tem também no cenário da advocacia, que é o risco reputacional, né? Que é o risco à imagem do escritório. A gente sabe que hoje no escritório, ele perder determinado processo, ele ter algum prejuízo, e isso aí pode acabar no fechamento do escritório. Né? A imagem da sociedade do escritório vai ficar muito manchada. E aí, até onde que eu vou correr esse risco? Né? Até onde? A gente sabe que a gente fala muito de processo, mas na verdade, processo a gente está lidando com a vida das pessoas. Né? Então, às vezes, a gente tem um escritório, dependendo da natureza, ele tem ações ali milionárias, ele tem ações de risco de vida, e aí você vai correr esse risco até onde? Até quando você vai correr esse risco? Né? Que isso pode trazer um prejuízo para a imagem do escritório, o nome do sócio que está lá na placa, trazer esse risco. Perfeita colocação. A reputação pode levar décadas para ser construída, mas um pequeno deslize pode colocar tudo em jogo. Né? Exatamente. Acho que um ponto importante para ressaltar também, que a gente traz muito o software jurídico, seja o CPJ, seja o Office ou outras soluções do Grupo Preâmbulo, elas chegam para somar e aumentar a produtividade da equipe. Por consequência, vão surgir gaps ali na rotina de uma pessoa ou outra. Então, vão ter profissionais que antes gastavam 8 horas fazendo aquilo, hoje gastam 15 minutos. Se é que gastam 15 minutos, às vezes foi automatizado. Entretanto, um posicionamento muito importante da Preâmbulo, quando a gente fala de adoção de um software, o objetivo de adotar um CPJ3C não é ficar no 0 a 0. Então, não é no corte de pessoas, mas sim pegar essas 8 horas agora que foram liberadas
e realocar para algo mais eficiente para a performance do escritório. Então, cada pessoa ali vale 2, 3, 4 vezes mais. Né? E esse é um posicionamento muito importante que a Preâmbulo traz, que é muito legal ressaltar. Né? Para quem está aqui com a gente nessa mesa, quem está com a gente também ao vivo, assistindo esse webinar. Tá? Quero trazer mais um ponto, que inclusive, Deide, você comentou, eu anotei aqui porque eu achei muito relevante, e eu acho legal ressaltar e trazer muito isso, até porque quem está nessa fase de migração, né, pode ser um ponto importante para eles, que é, eu não quero perder as raízes, eu não quero perder quem é o escritório. Muitas vezes a operação nasce familiar, ela continua familiar entre gerações, e a empresa quer dar esse próximo passo, ela quer automatizar, ela quer crescer, mas ela não quer perder quem ela é, a identidade dela. O que a gente pode falar para essa pessoa, para esse escritório, para esse sócio, esse controller, para tranquilizá-lo que isso não está em risco e que, na verdade, o prêmio vem só apenas para enaltecer tudo que já é bem feito lá dentro? A ideia é produção sempre. Né? E quando a gente fala ali em customizar e industrializar a nossa operacionalidade, a gente não está deixando do escritório ser um escritório de família. Ele continua sendo ainda aquele escritório que a gente na sexta-feira, depois das 2 da tarde, sai, vamos lá para o happy hour, mas e quando a gente tiver uma qualidade na nossa entrega? Isso melhora muito o dia a dia do escritório. Então ele continua sendo aquele escritório, ele tem um retorno daquilo que ele investiu, porque hoje o software é um investimento, e a outra linha é o crescimento, aonde eu quero chegar. Porque eu não abri um escritório para ficar com um escritório pequenininho, eu quero crescer, eu quero ter produtividade, eu quero ter rentabilidade. E isso se comunica aí com o CPJ 3C. Para quem ainda tem dúvida, né, a gente tem aí a Fenalol, semana dia 23, né? Todo mundo convidado a chegar o box lá da Preâmbulo e falar um pouquinho ali com o pessoal que vai estar lá presente sobre essas ferramentas aí. Isso aí. Exatamente. Mas isso aí foi muito interessante, esse tópico que você trouxe, Luiz, porque é uma dúvida, tá? É uma dúvida real dos clientes, né? Poxa, eu tenho essa rotina, eu quero automatizar, mas não sei se eu quero tanto. E aí eu acho que aqui está o que é o nosso carro-chefe, né? Que é bom a gente evidenciar que é a parametrização do sistema, o nível de parametrização. Então, obviamente, você vai automatizar, mas na medida que o escritório quer que seja feitas essas automações, porque os sistemas, eles são parametrizáveis. Então, o que é parametrizar aqui? É personalizar, customizar o sistema para a sua realidade, para o seu cenário. A gente não está falando aqui de uma parametrização, uma customização genérica, tá? É isso, é sentar lá com o seu implementador e pensar no seu cenário. Como a automação jurídica ela vai ser importante para você, para a sua rotina jurídica. Perfeito. Muito, muito bom. Chegamos aqui na reta final, estamos quase lá. Última perguntinha que eu queria direcionar para vocês, antes de abrirmos para últimas falas e encerramento, seria entrar um pouco mais a fundo na parte de relatórios e indicadores. Você comentou que muitos escritórios buscam essa solução, buscam entender um pouquinho mais o dia a dia, então tirar essa neblina do dia a dia deles. Como que o CPJ, na prática, então falando de números, indicadores que quem está assistindo a gente hoje aqui poderia ter acesso, que hoje talvez não tenham, porque falta um sistema como esse. E também, claro, se achar relevante, trazer um pouquinho de soluções paralelas, como a Law Vision, que a gente também oferece para clientes, né, que apoia levar mais a fundo ainda essa análise analítica, né, profunda dos dados e da operação jurídica. O escritório, Luiz, ele trabalha com esse retorno, né? A busca é o tempo todo. Como que eu estou produzindo? De que forma eu estou produzindo? Aonde que eu estou deixando de produzir? Aonde que está a qualidade da minha entrega? O que eu posso melhorar nisso? Então, o sistema ele é um suporte operacional da produção do escritório. Por quê? Porque ele traz para você as informações, ele traz para você o teu dia a dia, não só pelo CPJ 3C, mas a gente tem o CPJ Connect também, que lá do tribunal o nosso cliente consegue visualizar o que ele tem de demanda naquele dia, ele consegue visualizar ali uma planilha, ou mesmo um relatório da produção que foi feita naquele dia. No final do dia ele consegue visualizar o que vai vencer durante essa semana. Imagine você chegar numa reunião na segunda-feira de manhã e conseguir visualizar o que você tem para fazer aquela semana. Não que no papel não tenha como você fazer isso,
Não que no Excel não tenha como você fazer isso, mas quando você lança no sistema, tudo fica muito mais fácil de entender. Então, isso é utilizado, né? E é muito melhor essa entrega aí para os gestores, né? Ah, o que eu tenho para fazer essa semana, David? Tá tudo aqui, ó, tá dentro do sistema aqui, Luiz. E o gestor também, ó, vamos delegar aqui, a gente tem a reunião, a distribuição de serviços, né? Na segunda-feira ali, a gente tem uma visualização, uma materialização da nossa rotina. Exatamente, e é bem isso. Vou até trazer um jargão aqui que eu acho que todo mundo já ouviu, né? Dados é o novo petróleo. Eu acho que esse é o ponto que é o principal. Eu acho que, quando a gente está falando de relatório, é isso. É eu trazer relatórios e BIs que os sistemas fazem muito bem feito, eu trazer dados do meu escritório, da minha operação jurídica. E aí, um complemento aí que você falou, que é exatamente isso. O escritório tem uma previsibilidade, o que eu tenho para fazer, o escritório poder mapear risco, o que está faltando. Às vezes a área que o escritório está investindo esforço pessoal não está nem trazendo a rentabilidade desejada para o escritório. Às vezes, na verdade, a área que traz mais prejuízo é que ele está investindo em pessoal, né? Mas como que eu vou ter essas informações? Por meio de dados. E como eu consigo dados? Um relatório, um BI, dashboard, ou você comentou ao Vision, são essas ferramentas que vão trazer esses dados. E aí, com os dados, a diretoria, né, a controladoria, consegue sentar na mesa do escritório e mapear. A gente precisa fazer isso ou isso, e conseguir identificar aí os gargalos do escritório, ou pontos aí, né, para poder avançar de melhorias. Maravilha, muito bom. Chegamos agora à nossa parte final aqui do nosso encontro. Tá bom demais isso aqui. É até triste acabando já. De verdade, tá muito boa. Tem assunto para uma semana. Eu tô me controlando aqui com as perguntas, não tenho ideia. Vamos para a parte final. Eu gostaria de convidá-los. 3, 5 minutinhos cada um. Vou deixar que falem abertamente. Então, uma última dica, uma última recomendação, ou até o insight principal que você gostaria que a pessoa levasse desse evento de hoje. Tá? Começando por ti. Compartilhe com a nossa galera o que é mais importante levar esse encontro, que eles não podem esquecer, ou até mesmo uma dica final também. O que eu costumo dizer, até nas minhas reuniões ali de implementação e de consultoria, eu boto muito na qualidade de vida, sabe? Por quê? Porque quando você abre um escritório, você pensa em crescer. E para eu crescer, eu preciso ter dados, como diz o Andrew ali, o nosso novo petróleo são os dados. Então, para eu crescer, eu preciso ter essas informações em que ponto eu estou crescendo. É como a rotina doméstica lá. Se você tiver tudo dentro de uma planilha, fica muito mais fácil de você ver os gargalos onde as coisas acontecem. Então, se você busca crescimento, se você busca aí, expandir o seu negócio, ter uma qualidade de entrega, isso eu não falo só para os escritórios jurídicos, os departamentos também, a gente tem o pessoal da Sil Freios, lá em São Paulo, eles utilizam, por quê? Porque eles precisam entregar aí um relatório, precisam entregar um dashboard ali. Por quê? Porque esse suporte operacional do software, ele consegue abranger não só o departamento jurídico, mas o departamento de produção. Então, o crescimento, ele está junto com o software. Se você tiver o software, agiliza teu dia, tem qualidade de vida, deu 5 horas da tarde, fechou a porta do escritório, tchau. Amanhã, 8h30 da manhã, nós estamos aqui de volta. Só amanhã. Só amanhã. Maravilha. É isso aí, valeu, gente. Maravilha, muito obrigado. E eu acho que na verdade, um pouco sintetizar, acho, um tudo que a gente falou, complementar algumas coisas, mas eu acho que é exatamente o caminho esse que o David trouxe aqui para a gente, não tem muito como fugir. Eu acho que a tecnologia é inevitável, né? A gente, hoje em dia, a gente está no mundo aí, a gente fala até em coisas 6G, 5G, então a tecnologia ela é inevitável. Eu acho que fica aqui, né, para quem está com dúvida ainda da automação, eu acho que refletir um pouco em tudo assim que a gente falou, né, não só essa questão da melhora da qualidade de vida, melhorar a sua rotina diária, mas pensar no mercado jurídico como um todo, né? Eu acho que hoje a parcela é muito pequena de quem ainda não investiu na tecnologia e, infelizmente, quem ainda não virou as costas para a tecnologia vai ficar para trás, né? A gente já está aí falando de inteligência artificial e outras coisas que estão vindo, né? Até tecnologia quântica aí, e eu acho que a gente não pode virar as costas para a tecnologia, isso é inevitável, e se a gente não fizer, o nosso concorrente está fazendo, e
Acho que esse é o ponto, né? Refletir tudo que a gente trouxe aqui, os benefícios mesmo da tecnologia, e acho que não dá mesmo para ficar mais para trás, assim, independente da ferramenta, eu acho que a tecnologia é algo inevitável. Concordo totalmente. Do meu lado também, quero contribuir de uma forma pequenininha, claro, não com tanto conhecimento quanto vocês trouxeram hoje, mas uma pauta importante que a gente comentou agora há pouco sobre perder as raízes, uma preocupação que o escritório pode ter, que, por exemplo, hoje eu trato meus clientes, meus escritórios, cada um dos meus clientes como uma forma única, personalizada, e eu tenho receio de perder isso quando eu automatizar, ou virar um robozinho, né? Aquela visão de Matrix, de futuro, que é aquela coisa automatizada, sem emoção. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quando a automação entra na operação, você terá mais tempo de fato, cuidar dos seus clientes. Essa é uma virada-chave muito importante também na hora de considerar esse salto. Perfeito. Pessoal, estamos chegando aqui na reta final agora, finaleira da nossa apresentação. Espero ter ficado muito bom para vocês esse conteúdo, que tenham tirado muitos insights. Agora deixo um convite para vocês também, tá? Vai aparecer aqui na tela um QR Code. Esse QR Code convido vocês a escanear com o seu celular, tá? Esse QR Code vai levar vocês para uma página bem simples, onde vocês podem solicitar uma demonstração sem compromisso nenhum com a equipe da Preâmbulo Tech. Você vai poder conversar aqui com o nosso querido Andrews diretamente, poderá ver na prática soluções como o CPO3C, como o Office ADV, como o LawVision e outras soluções que a gente mencionou aqui ao longo desse evento, tá? Ficamos muito felizes de ter você aqui hoje com a gente e ficaremos ainda mais felizes de continuar tendo você com a gente aqui junto do Grupo Preâmbulo nos próximos 37 anos que virão ainda também, tá? Também reforço o convite do David. Estaremos na FenaLaw nos dias 22, 23 e 24 de outubro. Se estiver por lá, venha nos visitar. Ficaremos muito felizes de contar com você lá e te apresentar tudo que podemos fazer pelo seu escritório. Andrews, David, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades. Tem muita pauta para conversar aqui ainda. E é isso, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um abraço.